Que a graça bendita do nosso bom Senhor seja contigo neste dia de domingo, enquanto nos reunimos aqui para começar mais este devocional. Hoje quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 127, no versículo 1. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É também uma escritura muito conhecida, essa escritura, muito citada, por vários sermões, são tomados a partir deste momento da importância na edificação, na construção de um lar, na construção de uma vida cristã e tomando sempre esta primícia, esta base, que se o Senhor não edificar a casa, você está fazendo um trabalho vão. Se Deus não está aí aonde você está, na pregação da palavra, no ensinamento da palavra, se Deus não está aí no controle da tua casa, você pode chegar ao ponto de alcançar grandes riquezas, você pode chegar ao ponto de ter fortunas, de gozar de uma boa família, mas se o Senhor não edificar isso, se o Senhor não estava no começo disso, pode ter certeza que você não conseguirá levar estes projetos, levar estes sonhos adiante, se não houver a presença de Deus aí na sua vida. Muito bem, acompanhando esta citação da Bíblia, quero também aqui neste domingo chamar você para nós darmos uma olhada aqui na citação da mensagem necessário vos é nascer de novo. Você vai ver aqui no irmão Brana contando de uma história pessoal que ele teve e de como isso ilustra para a gente a importância também de estar edificado sobre aquilo que é correto, aquilo que é preciso, aquilo que a Bíblia pode nos afirmar. Porque sabemos que hoje há muitos tipos de pensamentos diferentes, de credos são ensinamentos que o homem criou, de dogmas, princípios também que o homem tem criado. E isto, quando você se firma sobre estas coisas, você não está firmado verdadeiramente na palavra. Há pessoas que pensam que por estarem há anos dentro de uma igreja, seguindo a um sistema religioso, que elas automaticamente irão ao céu, porque Deus é o mesmo Deus, pastor, para todo mundo. Sim, nós temos apenas um Deus. A Bíblia nos vem através de Paulo e diz assim que há apenas um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo, homem. A Bíblia inteira atesta isto, tanto que nós cremos aqui na existência de um só Deus. Sabemos que há pessoas que creem em uma trindade, em Pai, Filho, Espírito Santo, mas nós cremos aqui em um único Deus. E este único Deus, ele não aceita que você comece alguma coisa, construa alguma coisa, principalmente espiritualmente falando, a não ser sobre as bases deles, sobre os princípios de Deus. O irmão Brana contou isso aqui na mensagem, e ele diz: uma amável mocinha que recentemente eu ia junto com a mãe dela quando éramos jovens. Ela era uma mulher linda, amável, o nome dela é Huff agora. Seu nome era Lee antes de se casar. Quando pastoreava a Igreja Batista de Milton, eles pertenciam à Igreja da Irmandade Unida. Mas eles gostavam tanto de mim, eu ia junto com a mãe dela. Eles moravam lá longe, atrás do irmão Wright, e eu ia para a casa deles. A mocinha era uma mocinha muito dócil, ela era uma namoradinha para mim. E o irmão Lee, um homem fino, leal à igreja, a visão da Irmandade Unida, cria naquele segmento que a igreja dele ensinava, da Irmandade Unida ali, este irmão Lee. E ele disse, numa noite, ele me convidou para ir na casa dele, para ir à sua casa com ele e passar a noite. E eu disse, irmão Marion, eu ficarei feliz em fazer isso. E então, depois que o culto acabou, a moça e eu entramos no carro
E nós fomos, e eu tive que abrir uma dúzia de portões, eu creio, passando pelas ladeiras e acima até chegar numa casa grande e notável feita de troncos. E o irmão Brand diz, bem, sentamos fora no quintal e esperamos pelo pai e a mãe dela e a irmã mais nova chegarem. E quando chegaram, todos nós entramos e tomamos um lanche naquela noite. A mãe arrumou alguma coisa e nós comemos, e o pai e eu dormimos no andar de baixo, juntos numa cama grande de penas, cheio de palhas por baixo. Vocês sabem, uma dormida muito boa. Melhor do que qualquer um desses conhecidos colchões da marca Descanso bonito que você acha por aí. Te garanto, diz ele. E então a mãe e as duas moças foram para o andar de cima, e naquela noite, enquanto estávamos deitados ali, o irmão Lee teve um sonho. Ele sempre debatia comigo sobre o batismo nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não cria naquilo. Seu segmento religioso, sua idade, a Irmandade Unida, sua religião ali, eles não criam no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. De modo que ele estava ali batizado de uma outra maneira. Ele não cria nisso, ele era um empreiteiro e ele disse, irmão Branham, acabei de ter um sonho. Disse, sonhei que fui para New Albany e eu construí a casa de um homem e ele me deu a planta. Mas quando vi certo modo que ele cortou suas janelas e arrumou um determinado lugar, eu disse, isso não está certo. Olha que projeto que esse homem me entregou. E eu vou dizer para você que muitas pessoas hoje, estão assim, entrando nas faculdades, entrando em cursos e mais cursos, estudando Deus e se formando teólogos, professores da lei, da Bíblia, da graça, e eles começam então a olhar para o plano original de Deus e a fazer como este homem fez. Bom, eu sou um empreiteiro, eu sei que isso aqui não está certo. Eu estudei em tal faculdade, me formei, eu tenho tantos anos de mensagem. E começa então a mudar o plano que recebeu nas mãos. Deus veio, deixou um projeto de uma igreja, os ensinamentos corretos, uma mensagem restauradora, mas há muitos empreiteiros hoje fazendo como este homem. Isso não está certo. O irmão Branham não quis dizer isto, Paulo não quis dizer isso, ele quis falar assim, assim, assim. Eu vou consertar isso. E ele diz, simplesmente não pode ser que esteja certo. Está contrário, isso não está certo. Então eu construí do jeito que eu pensei que estava certo. Esse irmão começou a contar para ele no sonho. Então eu fiz do jeito que eu achava que estava certo. E disse, e quando ele retornou da Flórida, este homem, no sonho de suas férias, eu estava com a sua casa quase pronta. Ele parou, deu uma olhada na casa e ele vai, pega a planta, olha naquilo, olha para o resultado. Imagine Deus hoje descendo nesta terra mais uma vez, pegando os pergaminhos, não mais pergaminhos, mas Bíblias hoje impressas, né? Na época não existia, hoje nós temos. Pegando essas Bíblias impressas, entrando nas mais diversas igrejas que temos nas nossas cidades e começando a pregar o que ele mesmo falou, começando a trazer a Bíblia no original. Eu vou dizer para você, ele seria colocado para fora das igrejas. Se ele trouxesse o ensinamento que a Bíblia nos mostra acerca de vestes, de doutrinação, acerca dos costumes, dos usos e costumes, acerca até mesmo da comunhão. Há pessoas tomando a Santa Ceia hoje com um pão comprado numa padaria, um suco adoçado no fundo da igreja, não entende o que é aquilo, o que a Bíblia diz sobre aquilo. Ele entraria dentro das igrejas e ele condenaria o que está sendo edificado. Pessoas hoje estão olhando para a Escritura e dizendo, não, mas não é assim. Isso foi assim lá atrás, isso aqui é um modelo antigo. Não, a igreja agora é renovada, é reformada, é moderna.
Estamos num novo tempo, numa nova era, podemos permitir tais coisas, podemos ajustar aqui nós mesmos. E estes ajustes, eles vão custar uma hora lá na frente. Porque este dono da casa aqui, olha o que ele fez. Ele chegou, olhou para a planta e olhou para o resultado. Deus olha para a Escritura e olha para a minha vida e para a sua vida. E começa a ver aonde estão as coisas. Eu disse que era para fazer assim, deixe-me ver o que o pastor Guilherme está fazendo. Deixe-me ver o que a família dele está fazendo. Deixe-me ver que tipo de ensinamento está sendo dado lá naquela igreja. Porque aquele ensinamento tem que bater com a planta original de Deus. Tem que bater com a Bíblia, tem que casar com a Bíblia. Nenhuma pregação hoje pode contrariar a Bíblia Sagrada. Por isso dizemos às pessoas sempre isto. Você pode folhear a sua Bíblia em todo o Novo Testamento, Velho Testamento. Você pode folhear a sua Bíblia e me dizer assim, olha, encontre um lugar na Bíblia aonde alguém foi batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mostre um lugar onde o artífice construtor Deus deixou na planta original que uma pessoa foi batizada assim. Não, ele deixou uma revelação oculta ali, um anúncio secreto, como vimos ontem, é o que ele deixou guardadinho ali. E disse, olhe, ide às nações, evangelize, pregue para eles e batize eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando aquele homem, aquele construtor cheio do Espírito Santo que foi Pedro, pegou aquela planta nas mãos, ele conseguiu ali em Atos 2,38, após o Espírito Santo descer sobre ele. Não estava bêbado, porque as pessoas perguntaram para ele isso, e a Bíblia nos narra isto, que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele trouxe um sermão, uma pregação de aproximadamente 15 minutos para aquele povo. E quando ele assim o fez, a Bíblia diz que houve um acréscimo de quase 3.000 almas convertidas. E quando o batismo entra em cena, então, varões e irmãos, o que faremos agora? Ei, construtor Pedro, você está aqui querendo edificar uma nova igreja, continuar o que Jesus começou? Diga para nós o que temos que fazer. Ele olhou na planta e a planta disse para ele, olha, agora é a hora do batismo. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2, versículos 37 e 38, leia, tenha esse cuidado de ler aí na tua casa. Você vai ver qual é o segmento, qual é o projeto original de Deus. Você vai ver em toda a Bíblia que não há um batismo desta maneira. Mas os grandes, os sábios de hoje, os estudados, estão mudando as Escrituras, alterando as Escrituras e dizendo para você, não, isso é assim, vou alterar essa janela da Bíblia, vou mudar esta posição. Você vai notar que Deus amou Noé porque Noé foi fiel àquilo que ele pediu. Olha, tantos côvados, tantas medidas assim, a arca desse tamanho, com esses compartimentos. Ele não foi louco para chegar e dizer, vou mudar o projeto de Deus. Não seja você, irmão, irmã, ouvinte, que lê a Bíblia, que ora, que busca Deus, não ouse fazer isso, mudar o plano original de Deus. Porque senão você vai deparar-se com isso aqui para nós terminarmos. Ele dá uma olhada na casa, ele vai, pega a planta, olha naquela casa e ele diz, você construiu minha casa errado. Não foi isso que eu pedi, não é isso que está no papel. Que papel temos hoje se não é a Bíblia? Que papel temos hoje se não é a mensagem? Está errado. Eu disse para ele, não, eu não construí sua casa errado, não. Então por que isso está em tal e tal lugar? Por que há uma janela aqui, uma porta aberta aqui que eu não deixei? Por que aqui está havendo autorizações e coisas que eu não coloquei aqui na planta original? Ele vai indagar isto na minha vida, na sua vida. Ele disse, olhe, então por que isto em tal e tal lugar? Bem, ele disse, isso aí na verdade não pertence aí. Ele disse, demole.
Não, mestre, é porque eu tenho uma ideia. Não quero saber. Tire isso. Pode demolir isso. Pode derrubar isso. Não vou edificar sobre estas coisas. Princípios que fogem da Bíblia, Deus não edifica sobre eles. Pode demolir, se você espera que eu te pague, você vai construí-la do jeito que a planta diz. Se você almeja um céu, uma morada celestial, uma casa nesta nova Jerusalém, aprenda a edificar sobre o modelo que está contido na planta, na palavra de Deus. Eu disse, o irmão Brana falou assim, aquele homem disse para o irmão Brana, melhor dizendo, o que o senhor pensa disso, irmão Brana, desse sonho? O que o senhor acha disso? O irmão Brana disse, olha, há um córrego passando bem aqui embaixo, para baixo da casa aí. E eles foram até ele, e ele disse, não quero, aquele homem disse, não quero nada de demolição nesse dia, não quero ter que derrubar nada. Ele estava na igreja, ele entendeu que aquilo era espiritual. Irmão Brano, o que está errado na minha vida? Eu não quero ter que demolir nada mais. Eu quero construir sobre aquilo que é certo. O que está faltando? O irmão Brano diz, acerte isto agora. Você não cria no batismo? Acerte isto agora. Aqui estão as águas. É a hora de você acertar, de corrigir esse tijolo fora do lugar. Esta parede erguida fora do lugar, esta porta aberta que você abriu, está na hora de você fechar ela. O domingo vem para nós como trazendo à nossa memória uma manhã de ressurreição, de um recomeço, e este pode ser um recomeço para você também. Você começando a buscar aquilo que realmente é divino celestial. Acerte isso agora. Coloque isso aí de acordo com a planta. Acerte teu batismo, acerte a tua vida, volte para os caminhos do Senhor, conserte o teu casamento. Está na hora de você se ajustar, se adequar à planta original de Deus para que Deus possa edificar grandes obras na tua vida. Eterno Deus e amado Pai, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, por poder conversar e falar isto aqui a esses irmãos e ouvintes nesta manhã. Que as bênçãos celestiais do Senhor Jesus estejam sobre cada um. Pai, pedimos, ó Deus, que Tu nos dê também, Senhor, nesse dia de domingo, um bom culto, Senhor, no anoitecer. Ó Deus, que toda a igreja possa sentir a Tua presença, que ao entrarmos pelas portas do santuário, sim, possamos sentir, ó Deus, que estamos sobre um lugar especial. A Tua presença seja sentida e notada, e que a cura, a libertação esteja com cada um desses que nos ouvem. Que seus lares sejam abençoados, suas vidas sejam abençoadas, sejam prósperas, Senhor, porque eles têm procurado e têm edificado sobre a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo te pedimos, Senhor, se alguém que ainda não conhece esse verdadeiro batismo, que isso desperte dentro dele um interesse de conhecer estas verdades. Em nome de Jesus Cristo te pedimos isto. Amém, Senhor Jesus. Amém.